Olá, leoninos! Sejam bem-vindos, amores! Vim trazer para vocês mais uma leitura. Hoje é leitura extra da Semana do Amor e o nosso tema de hoje é o que esperar do crush. O que esperar do crush? Semana do Amor, o que esperar do crush? Como é que vocês passaram o Dia dos Namorados? Me conta aí nos comentários. Passaram com alguém, com uma paquerinha? Foi visitar o ex? Saiu sozinho ou sozinha, assistiu um filme na Netflix. O que você fez aí no Dia dos Namorados? Me conta nos comentários, leoninos. Vamos lá. O que esperar do crush dos leoninos? Curte, compartilha, deixa o hype, ajude o nosso canal a crescer. Eita. Bom, o jogo está falando aqui que existe por parte desse crush uma vontade de te fazer uma oferta. Mas isso ainda está pendente. Por quê? Esse crush está indeciso. Esse crush tem um desejo por você fortíssimo aqui, né? Um desejo violento. Mas nesse momento ele não pretende agir. Essa é uma carta que me fala de muita reflexão, mas é uma carta que mostra a situação pausada no momento. Tá? É como se ele quisesse ainda validar algum tipo de informação que obteve a teu respeito. Ele não quer agir por enquanto, mas ele tem vontade. Aqui me fala de conversa, tá? Pode ser uma conversa assim num ambiente seguro, pode ser uma conversa, pode significar, né, que é uma conversa, por exemplo, mais calma, onde ele ou ela vai observar mais as coisas, porque aqui mostra para mim como se fosse ele ou ela diminuindo o ritmo, tá? Essa pessoa, assim, veio te conquistar, né? Por exemplo, mesmo que seja uma troca de olhares, tá? Essa pessoa se expunha mais, né? Porque ela estava aqui sob esse impulso, essa vontade, esse querer, essa paixão. Tem aqui essa questão do magnetismo que atraiu ele ou ela. Atraiu. Só que agora é como se ela quisesse ir um pouco mais devagar no ritmo das conversas. Não significa parar as conversas, ela quer continuar puxando conversa com você. Não, o meu é só troca de olhares. Isso vai continuar acontecendo, mas de uma maneira mais desacelerada e mais observadora, mais pé no chão, tá? É como se ele ou ela sentisse que tem que ir devagar. Essa carta ela me fala assim de um preparo. Sabe que o resultado final vai ser bom, mas assim, tô me preparando para isso, tá? Para sentir essa alegria, digamos assim, tá? Então assim, o crush tem intenções com você sim, mas ocorreu alguma coisa que fez com que ele ou ela quisesse aterrar um pensamento. Vamos devagar nesse passo aqui que eu tô dando. Eu não quero mais me expor tanto. É como se fosse algo mais ou menos assim. Pode ter descoberto algum tipo de informação que fez ele ou ela ficar na dúvida, ficar em cima do muro? Pode ser. Porque ele ou ela, assim, quando te conheceu, em muitos casos aqui, se sentiu afortunado, privilegiado, assim, por você ter dado aquele olhar 43 para ele ou ela, tá? Ou por iniciar um papo com ele. E você estimula muito essa pessoa, né? Rede pausa, assim, né? Você mexe com ele ou ela, com esse lado mais aqui voltado para o desejo, impulso, vontade de conquistar, se inflou todo aqui para te conquistar. Se é uma mulher, ela ficou acesa, ela ficou, nossa, que homem é esse? Deu aquela coisa, sabe? Aquela coisa gostosa, né? Vontade, assim, de atuar, mesmo com dúvida. Tinha muito impulso aqui para, de repente, essa pessoa querer desacelerar, tá? Querer ir devagar, querer ir com cautela. Você tem um cão duas vezes.
Então, para mim, me traz muito como se essa pessoa tivesse uma certeza com relação ao seu caráter ou à sua personalidade, e alguém que pode ser, em alguns casos, um amigo dele ou dela, pode ter influenciado, tá? Às vezes é uma conversa, por exemplo, se é um amigo que te conhece, pode ter falado alguma coisa que ficou na cabeça dessa pessoa e a pessoa realmente, eu tenho que ir um pouco mais devagar, acho que, né, eu estava me precipitando, aí essa pessoa já ficou aqui meio em dúvida, será? Vamos considerar todas as situações, ela considera a palavra da pessoa e o querer, a vontade dela. É como se ela tivesse entre uma coisa ou outra, uma coisa e outra, tá? Então, por exemplo, mesmo que não seja um amigo que te conhece, pode ser um amigo que estimulou esse tipo de assunto, né? Geralmente é até normal, né? Tá conhecendo uma pessoa nova, peraí, cara, vai devagar, né? Você já tá muito empolgado, pé no chão, calma, pô. Peraí, né? Você tá conhecendo agora. Aconteceu alguma coisa que deu uma desacelerada. A única coisa que me chama a atenção é que para essa pessoa se segurar aqui, né? Se segurar, ficar tão indecisa e considerando e não sair do lugar, dar uma pausa para refletir, é porque essa pessoa falou alguma coisa importante. Te queimou? A gente não sabe. Por que, que a gente não sabe se te queimou? Porque não necessariamente pode ter sido para esse lado. Às vezes ele ou ela vem de uma situação, porque o 4 de espadas ele vem depois do 3 de espadas, tá? Então pode ser uma pessoa que já se decepcionou na vida por ter agido no impulso. E ela sentiu algo forte por você, algo apaixonante. Então, de repente, um amigo pode ter falado algo, por exemplo, assim: pô, cara, peraí, pô, você agora já amadureceu, vamos botar a cabeça no lugar. Olha o que você passou lá com Mariazinha. Aí agora você conhece a Lourdes e você quer agir da mesma maneira? Pô, vai devagar, cara. Até para você passar uma segurança para ela. Pô, de repente a mulher não vai nem aceitar a tua proposta, né? Ou se for uma mulher, poxa, de repente esse cara não vai nem te valorizar, não vai te dar aqui o valor que você merece. Vai devagar. É uma coisa que fez ele ou ela considerar, tá? É porque o rei de paus, ele é muito decidido. E aí, de repente, você não está entendendo nada. As coisas estavam evoluindo, de repente, essa pessoa deu uma parada, uma travada aí, ó. Ó, aí, ó. O que disseram para ele ou ela deixou essa pessoa insegura, ó, o rato insegura, insegura, por isso ela ficou aqui considerando, tá? Aqui é uma carta de conflito na mente, que caiu aqui no Rei de Paus, tá? A mente em conflito, pensando várias vezes nessa situação, não conseguindo chegar realmente a um consenso, tá? Sobre as informações que recebeu. E aí, ó, por medo realmente de tropeçar nas próprias pernas, vamos desacelerar o passo até que se tenha uma determinada certeza. Olha isso. O que eu te falei? Eu te dei o exemplo antes de sair a carta. Falei, se for mulher, uma amiga pode estar falando, ó, vai devagar, esse cara não vai te valorizar, de repente. Me sai aqui, ó. A cobra, a serpente. Serpente com as de ouros. Pô, como é que ele vai enxergar o teu valor, ó? Se você já tá, né? Esse clima de sedução é bom, porque aqui tem rainha de paus e ele é um rei de paus, por isso que foi, né? Já acendeu aquela faísca no primeiro olhar. Você já atraiu, agora vai devagar, porque senão aqui, ó, a de ouro não vai te valorizar. Entendeu? E sendo homem, né? O que, que essa mulher vai pensar? Que, pô, você só tá querendo aqui o sexo, né? Só tá querendo isso. Então pode ter sido uma conversa realmente nesse tom, tá, pessoal? Eu não vejo que seja lá quem for que foi conversar com a pessoa, levou assim para um lado negativo sobre vocês, não. Foi mais, acho que, uma conscientização por conta da vontade de atuar dele ou dela, porque a gente tem que considerar que, olha só, você tem a serpente, ali você tem o rei de paus com o chicote, essa pessoa tem um desejo por você que é uma coisa de doido, né? Então a pessoa, peraí, cara, vai devagar, entendeu? Vai devagar nesse negócio. Uhum. Ó, aqui.
Tá considerando se abrir para você. Tá em dúvida, mas está considerando se abrir. Ele está conversando com o pássaro, tá? Comunicação. Então, assim, está considerando aqui o que diz nessas comunicações. Se vocês não estão se comunicando, trocando mensagens, essa pessoa está considerando, por exemplo, pedir o teu contato para que haja uma abertura, para que haja essa troca. Quer se tornar o quê? Um pouco mais íntima de vocês. O que esperar desse crush? Comunicação. Cris, a gente já conversa. Então, uma abertura maior na comunicação, tá? Através da comunicação, buscar certezas para se abrir um pouco mais, mas assim, se certificar de que esse é o caminho, ou pode se passar para você essa segurança na comunicação para que as coisas possam avançar, tá? Então aqui o que esperar desse crush? Aqui fala de comunicação, troca, uma carta que fala muito de flerte, tá? Então, se é troca de olhares, isso se intensifica, mas lembra do que eu te falei, com algumas pausas, é de uma maneira segura, é agora num outro formato. Aqui tem uma mudança na atitude do crush, você deve esperar uma mudança na atitude do crush, mas não tem uma evolução em termos de entrega. Aqui vai ter mais conversa, contato, se não tinha nenhum, essa pessoa vai arranjar um jeito de puxar um assunto com você. Vai cair para esse lado, tá? Eu não vejo evoluindo de maneira mais prática, não agora. O máximo que pode acontecer se a coisa correr assim muito solta, né? Porque os pássaros falam de muita liberdade, pode ser em alguns casos aqui, por exemplo, se você é mulher e ele é um homem, claro que se você der abertura aqui, ó, vai rolar intimidade. Mas isso pode deixar a mente dele ou dela ainda mais confuso, tá? Então, é sobre isso. Agora, por exemplo, pode rolar de ter intimidade e depois estagnar, porque aqui não adianta, tem alguma coisa onde ela deu uma travada e ela reformulou a situação, reconsiderou ou está reconsiderando, então vai dar uma estagnada natural aqui. Eu não sei se ela quer mais informações, a carta dos pássaros fala de fofoca, tá? Então pode ter essa questão de amigos influenciando ele ou dessa pessoa ouvindo informações sobre você, e isso de uma certa maneira influenciando ela, tá? Mas aqui tem um desacelerar natural aqui que você vai perceber, independente do grau de entrosamento que exista hoje entre você e esse crush, tá bom? Beijo grande, meus amores. Fiquem na paz e até uma próxima leitura. Tchau, tchau.